Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Adriano Araújo, sou médico, psiquiatra, cooperado Unimed. Estou aqui com a missão de conversar um pouco sobre dor crônica e saúde mental. Estou aqui com uma amiga querida, uma colega de profissão. Vou deixar que ela se apresente para vocês. Olá, bem-vindos todos. Eu sou Neuma Marinho, sou médica de família. Atualmente estou como médica responsável pelo cuidado dos colaboradores do hospital da Unimed Natal. Também atuo como médica responsável pelos cuidados das pessoas em situação de rua no município de Natal. E sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou aqui com o doutor Adriano hoje para nós conversarmos um pouquinho sobre dor crônica e tantas nuances que envolvem essa questão, né? Pois é. E esse encontro, ele surgiu, na verdade, de conversas anteriores, né? Neuma, ela é médica da APS, né, na Unimed, e a gente tem um trabalho, né, Neuma, que a gente chama de matriciamento, que é, Sim. é meio que um trabalho de interconsulta, né? Assim, a cada 15 dias, mais ou menos, a gente conversa, a gente discute casos, a gente conversa sobre situações relacionadas à saúde mental e à atenção primária, né? E dessas conversas, a gente pensou em fazer uma live nesse sentido, né? Conversar um pouco Uhum. sobre essa questão por ser um tema muito prevalente no cuidado, no dia a dia, enfim. Isso mesmo. A dor, ela acabou sendo um dos assuntos mais prevalentes dos nossos atendimentos e assim, e que demandava um cuidado de maior complexidade nos pacientes que nós estávamos acompanhando, não é isso, Adriano? E o que a gente observa é que a dor, ela tem assim causas multifatoriais. Dentre as diversas questões que desencadeiam os episódios de dor, uma das condições que tem uma relação muito íntima são as questões de sofrimento emocional. E aí, com o advento dessa pandemia, talvez esse tenha sido essa tenha sido uma das razões que fez com que essas questões, essa queixa viesse à tona de forma tão veemente como a gente percebeu nas demandas, né? De Pois é, consultas. exatamente. É o que a gente percebe, né? A dor crônica, né? Ela é como se fosse uma via de mão dupla, né? Às vezes você tem alguém com uma dor, né? Uma dor que segue ao longo do tempo, às vezes uma dor articular ou uma dor física, vamos dizer assim, que pode levar a uma repercussão mental, né? Assim, os livros falam disso, né, Neuma? Sim, Aquela história da dor crônica levando à depressão, levando a sim. quadros emocionais, mas o inverso é verdadeiro. Problemas emocionais levando à dor, Uhum. não é? Que é isso que a gente se depara no dia a dia, né? Sim, muito, muito recorrentemente. Nós temos observado que as pessoas chegam nos consultórios, algumas vezes com um sintoma de dor que é muito intenso para algumas das pessoas, mas que ao mesmo tempo que ele tem uma intensidade muito grande, ele não é claramente definido. Então é aquela dor que às vezes a pessoa não consegue caracterizar bem, é diferente de uma dor aguda, por exemplo, só para a gente entender melhor. Quando a gente leva um corte, quando a gente sofre um trauma, quando a gente está num evento de um abdômen agudo, por exemplo, por uma causa intestinal, isso é uma dor que vem e você consegue localizar. Olha, ele está doendo aqui, a dor é dessa natureza. A dor crônica, que é uma dor decorrente, muitas vezes de questões relacionadas ao nosso sofrimento emocional, ela é uma dor que a gente não consegue caracterizar bem. É aquela dor que dói no corpo inteiro. Ah, eu não sei nem dizer direito, doutora, dói tudo, dói da cabeça até o pé. É uma dor que às vezes queima, é uma dor que às vezes aperta, é uma dor que às vezes me deixa sem energia, sem ânimo. Eu percebo que eu não tenho vontade de nem sair de casa, nem consigo levantar para nada. Então é uma dor que vem, para além do sintoma de dor, com grande frequência acompanhada de vários outros sinais e sintomas que vão corroborando aí a questão do componente emocional envolvido, né? E é, e é muito interessante isso que você fala, porque é, o emocional, né, o aspecto, vamos dizer assim, subjetivo
né, do ser humano, da pessoa em si, ele tem repercussão direta sobre o corpo. Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Então é natural que mesmo que alguém tenha uma dor, né, alguém que carrega uma dor durante muito tempo, e é interessante que se a gente vê isso no cotidiano e na prática, essa dor, independente de qual seja a causa, ela tem repercussões emocionais. Ou seja, os aspectos emocionais, eles influenciam sobre a dor. Porque a dor, gente, a gente sente aqui, na cabeça. Né? A dor, ela, por mais que você tenha uma dor na sua mão, a sensação, a recepção da dor é na mão. Mas o sentir a dor, o interpretar a dor, se ela é uma dor intensa, se ela não é uma dor intensa, é na cabeça. Uhum. Então, a interpretação da dor, ela é minha. E essa sensação de se é uma dor lancinante ou não, ela é minha. Ou seja, ela é uma interpretação no final das contas. E o aspecto emocional, ele vai invariavelmente influenciar sobre isso. Né? Então, eu vou dar só um exemplo para ficar muito claro isso. Vocês imaginem você, por exemplo, usando o exemplo que Nilma falou, se você leva um corte, e vamos supor que você leva esse corte no meio de uma situação onde você está emocionalmente muito envolvido. Tá? Você está numa festa, por exemplo, tá? No meio de uma festa e tal, você corta e você não sente. Você não sente o corte naquela hora. Por quê? Porque naquele momento a sua cabeça está ocupada com muitas outras coisas. Perfeito. Então a emoção, ela influencia diretamente, não tem nenhuma dúvida disso. Então vocês imaginem o contrário. Alguém que está predisposto a sentir aquela dor, muito focado naquela sensação, ela vai sentir mais dor do que alguém que não esteja tão focado naquela sensação. Né? Sim. Então, essa interpretação da dor, o sentir a dor é periférico, mas a interpretação é na cabeça. Então, essa interpretação da dor que a gente chama do envolvimento. É aí que o envolvimento emocional entra no processo. Não é isso? Sim, isso mesmo. E é interessante que essa questão do limiar de dor, né? Por que o mesmo estímulo, às vezes, provoca respostas tão diferentes? Então, tem pessoas que são aparentemente muito mais resistentes à dor. Nossa, como você é forte para a dor. Você passa por isso tudo e você consegue, de alguma forma, reagir com tanta tranquilidade. E outras pessoas com estímulos aparentemente bem menores têm um sofrimento, uma resposta com uma intensidade gigantesca. E por que isso acontece? Tem tudo a ver com o que Adriano colocou, com as respostas neurológicas. Então, existem receptores cerebrais, neurotransmissores, que estão diretamente envolvidos. E até as reservas, a capacidade dessas substâncias, elas entrarem em ação e dispararem um controle dessa dor de uma forma mais potente, vamos dizer assim. Ou seja, as nossas próprias endorfinas, as endorfinas cerebrais, a serotonina, a dopamina. Então, esses eixos de serotoninas, de neurotransmissores, eles vão muitas vezes modulando em algumas pessoas de forma natural, de uma forma mais potente, mas outras já não conseguem ter. Isso não é porque eu quero, ou porque eu sou fraco, ou porque eu sou forte. Isso é uma condição endógena que a gente naturalmente não escolhe ter, como eu não escolho ter o olho azul ou ter o olho preto, como eu não escolho ser hipertenso ou ter minha pressão normal, como eu não escolho nascer numa família onde a minha condição genética me predispõe a ser mais gorda ou mais magra, né? Ou, enfim, então são questões que têm muito a ver com as nossas questões endógenas mesmo, né? Claro que nós aqui estamos trazendo os componentes endógenos, mas nós sabemos que a dor ela tem interrelações multifatoriais. E aí, claro, independente de todos os demais fatores, com a questão do componente interno, que lhe predispõe, ou seja, lhe deixa mais susceptível, aí a gente vai tendo desafios maiores para manter o controle dessas queixas de dor, né, Adriano? E é muito importante a gente frisar, né, assim, porque quando a gente fala do subjetivo, às vezes me dá a sensação que as pessoas podem achar que a gente está falando de algo muito etéreo, assim, de algo muito fora do corpo, algo que não é real, palpável. Quando eu falo do subjetivo, eu quanto médico psiquiatra, a sensação que eu tenho é que estou falando de algo muito palpável, na verdade.
Porque o subjetivo tem clara repercussão sobre o corpo e tem clara repercussão sobre o cérebro, né? Existem muitos estudos que mostram, inclusive, que pessoas que sentem dor cronicamente, essas pessoas têm alterações cerebrais diagnosticadas e visíveis em exames de imagem. Então, essa repercussão que acontece ao longo do tempo, ela vai sendo cada vez mais palpável. Alguém que tem uma dor crônica, que sente uma dor durante muito tempo, é como se aquela dor ela colocasse uma impressão no sistema nervoso central, que mesmo que eu retire aquela causa da dor, vamos dizer aquela causa periférica, se for inflamação ou o que seja, a sensação da dor, ela pode persistir no sistema nervoso central. Por isso que eu disse que a dor dói aqui dentro. Então, essa sensação ela pode persistir. E é isso que muitas vezes acontece com muitas pessoas. A gente, por exemplo, citando uma causa hoje de dor que é relativamente frequente e que é difícil de tratar, a fibromialgia, por exemplo. Sim. A fibromialgia é uma condição que hoje está em amplo estudo, tentando encontrar, inclusive, marcadores que a gente chama de marcadores biológicos, que sejam alterações de exames, que sejam alterações, né, orgânicas, que justifiquem aquela dor, né? A fibromialgia, por exemplo, é uma condição que leva a alterações cerebrais, não é? E essas pessoas que sofrem cronicamente com aquela dor, elas têm algo que, na minha opinião, é extremamente palpável e orgânico, mesmo que nos exames a gente não consiga ter o espelho dessa dor. E como essas pessoas sofrem? Né? Como essas pessoas sofrem por ter uma condição que, entre aspas, parece não palpável, parece não ser vista aos olhos dos outros. Né? E aí eu cito a fibromialgia porque é algo que tem uma relação muito intrínseca com essa questão da saúde mental, né? Que é meio o foco do que a gente está trazendo aqui hoje. Com certeza. A fibromialgia eu acho que é uma das coisas que vem assim para exemplificar com mais clareza, né? Mas para além da fibromialgia, outras condições, por exemplo, a síndrome do colo irritável, que aí a gente, não, mas aí eu tenho a ver com intolerâncias alimentares que podem potencializar, mas alguns estudos já demonstram que não são necessariamente os agravos, vamos dizer assim, alimentares, os principais causadores no colo irritável. É claro que eles precipitam, mas existem limiares de percepção da dor na inervação intestinal, que faz com que, por exemplo, uma quantidade de gases dentro do intestino, em uma pessoa que não tem aquela predisposição, não cause nenhum desconforto, e em outra pessoa que, por exemplo, tem a síndrome do colo irritável, já deu uma sensação de distensão, de dor, de desconforto muito maior, né? Então, síndrome do colo irritável, as próprias queixas que remetem, por exemplo, às causas de dores de cabeça, as cefaleias, né, que a gente chama do ponto de vista médico. Então, cefaleia tensional, a cefaleia em função do acúmulo das tensões do cotidiano, e aí das tensões musculares, de tudo que a gente vai carregando ao longo do dia e que vai se exteriorizando. Então, a dor vem, muitas vezes, em locais diversos. As mais comuns são as musculoesqueléticas, que aparecem na fibromialgia, mas a gente pode ter, por exemplo, pacientes que referem dor no peito, e aí sentem aquela sensação de aperto, de entalo, às vezes com sintomas neurovegetativos, como taquicardia, o coração acelerado, palpitação, chegam a buscar consulta com cardiologista, buscando achar alguma alteração em exame de imagem, ou exame físico, e aquilo não aparece, assim como na fibromialgia não aparece, o diagnóstico é um diagnóstico eminentemente clínico, porque o médico está identificando ali toda aquela história que vai, de fato, subsidiar o nosso diagnóstico, sem necessidade de nenhum exame laboratorial ou de imagem, né? E outras queixas álgicas também que vão aparecendo e que a gente necessariamente não consegue encontrar uma correlação orgânica direta. Então, aqui a gente está conversando muito mais sobre queixas de dor que aparecem normalmente como quando a gente tem aquele iceberg, a gente só vê a pontinha do iceberg, e aí às vezes a pessoa busca consulta com uma dor que ela relaciona às vezes no ombro,
Mas aí, quando a gente começa a investigar essa dor no ombro, a gente percebe que a dor não é só no ombro, a dor é no ombro, é no outro ombro, mas também é no joelho, a dor é de cabeça, a dor é abdominal, e aí a gente vai conversando mais e vai percebendo uma série de outras questões que estão ali relacionadas, como distúrbio do sono, diminuição da libido, ou seja, dos desejos, do apetite sexual, muitas vezes as queixas de paladar, de apetite, então é a pessoa que não tem mais fome, não tem vontade de comer, ou que, contrariamente, acaba buscando compensações com determinados tipos de alimentos e mais consumo, ou tende a encontrar resgates em consumo excessivo de outros prazeres, às vezes álcool, drogas recreativas. Então é muito comum, quando a gente vai explorando a queixa de dor, a gente vai mergulhando exatamente naquela parte do iceberg, que é o que vai derrubar o Titanic. E que se a gente não cuidar, se a gente não estiver atento para fornecer esse cuidado atencioso e a tempo, em tempo oportuno, a gente pode desencadear muito sofrimento para essa pessoa, né, Adriano? Porque aí talvez sejam essas questões mais profundas, podem estar relacionadas a alterações do humor, por exemplo, né? A própria depressão, hoje é consenso que a dor é um sintoma depressivo. Não está lá na lista de critérios diagnósticos, mas é consenso entre os psiquiatras e nos congressos que a dor é um sintoma depressivo, e eu acredito que nas próximas classificações a dor vai entrar como critério diagnóstico, porque é um sintoma muito claro. Os transtornos de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, o estresse crônico, o estresse cotidiano do trabalho, no dia a dia, gera dor por tensão muscular, né, por liberação de ácido lático, enfim. Então, essas condições, né, essas condições emocionais, elas estão associadas. Às vezes você não tem um diagnóstico claro, um diagnóstico evidente de uma condição, mas você tem sintomas que estão ali, que Neumann está falando do iceberg, do que está profundo. Você tem ali uma condição que está profunda e que às vezes você não está atento a ela, mas que no cotidiano vai minando sua saúde e vai fazendo surgir sintomas que às vezes parece ser só uma dor, que às vezes parece ser só uma dor no ombro, que às vezes parece ser só uma dor lombar, mas que no olhar mais atento, você pode identificar condições que podem ser condições subjacentes, né, ali na base, que vão crescendo com o passar do tempo, que pode lá na frente surgir de fato como uma condição, e às vezes um processo de adoecimento mental propriamente dito, vamos dizer assim. Sim, 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 sim. E aí é muito importante que nesse processo de cuidar, de abordar, de intervir, a gente lance mão de diversas estratégias, né? Porque em se tratando de uma dor que ela está ali se manifestando por várias causas, do jeito que ela tem vários fatores desencadeantes, é para a gente também compreender que não existe apenas uma estratégia para enfrentar aquilo. E muitas vezes as pessoas chegam nos consultórios médicos muito angustiadas, já cansadas daquele sofrimento. Algumas chegam, inclusive, assim, sem esperança. E dizem assim: doutora, pelo amor de Deus, eu não aguento mais sentir essa dor. Eu já estou percebendo limitações no meu dia a dia, eu não estou conseguindo mais trabalhar. É algo que está muito além das minhas energias, das minhas forças. E eu só quero saber uma coisa: eu não vou ficar boa, não tenho remédio para eu ficar boa. Eu estou dizendo boa porque é uma condição que aí é bem mais prevalente em mulheres do que em homens, mas também não é exclusiva de mulheres, mas é bem mais comum esse quadro em mulheres, principalmente a partir da 4ª década de vida. E aí a gente precisa fazer essa pessoa compreender que sim, ela pode ficar boa, ela tem todas as condições de ficar boa, mas existe uma condição determinante nesse processo de cura, né, Adriano? Que é você desejar autenticamente essa cura. E quando eu digo desejar, mas como, doutora? É claro que eu, mais do que qualquer pessoa, desejo realmente sair desse quadro, ficar bem, me livrar disso. Mas às vezes a gente tem um desejo
ele não consegue se expressar no nosso agir. É como se a gente tivesse um falar que não estivesse diretamente associado ao nosso agir. E aí, como é que isso acontece? Eu quero ficar boa, mas eu quero que você resolva o meu problema, doutor. Eu estou aqui para o senhor fazer o que o senhor quiser, eu estou nas suas mãos. E hoje nós não vivemos mais um momento onde a medicina tenha poder. Nenhum médico mais capacitado tecnicamente, ele vai conseguir sozinho operar o processo de cura e de resposta terapêutica satisfatória sem o devido envolvimento dessa pessoa que está sendo cuidada. Então, para a gente conseguir ficar bem de verdade, quando eu digo que esse desejo precisa ser autêntico, ser real, ele precisa eclodir de dentro, eu preciso compartilhar esse cuidado com o meu médico. Então, o médico vai me dar estratégias para enfrentar que vão incluir remédios. Sim, os remédios vão ser muito importantes, mas os remédios não podem ser encarados como uma pílula mágica que vai resolver todos os meus problemas. Eu preciso entender, eu costumo dizer normalmente que o enfrentamento da dor, dos sintomas de ansiedade, dos sintomas que envolvem transtornos de humor, eles são mais ou menos como um tripé. Então, um tamborete, um banquinho com 3 pés, ele se sustenta perfeitamente bem. Se eu tirar um dos pés, ele não vai ter mais a mesma firmeza, ele não vai conseguir se sustentar. E aí a gente teria o tratamento às custas de medicação, a gente teria as estratégias de terapia, com psicoterapia, terapias de grupo, outras terapias alternativas de diversos modos, que a gente pode até falar aqui um pouquinho. E a atividade física, gente. Não existe resposta à dor, não existe resposta a enfrentamento de questões de saúde mental com o sedentarismo. O sedentarismo é fortemente adoecedor, não é isso, Adriano? Exatamente, é verdade. E é muito interessante isso que você está colocando, porque a questão, isso me lembra muito, você fala do desejo autêntico, né, da busca, né, da mudança. Uhum. Isso me lembra muito algo que eu vi semana passada da história da zona de conforto, né? Assim, porque por mais que seja dolorido, né? Assim, às vezes eu me encontro numa condição, e às vezes uma condição de vida, a gente está falando de dor crônica, então a gente está falando de algo complexo, como o Neumann estava falando, é algo complexo, que envolve as questões emocionais, que envolve a minha forma de viver, né? O meu sedentarismo, a minha relação com o trabalho, a minha relação com a família, enfim, é algo complexo. E às vezes você tá imerso numa situação de vida, que é uma situação de vida que significa uma zona de conforto, porque você não consegue mudar, mas é algo às vezes extremamente dolorido. Uhum. E é algo, muitas vezes, formador e gerador de sofrimento. Então você imagine você numa situação de vida, onde você está imerso numa situação geradora de sofrimento e que você não pode sair dela. Não é que você não possa, você não consegue. Porque na hora que você tenta, você entra numa outra zona que a gente chama de zona de medo. Você sai da zona de conforto e você vai para a zona de medo. Você se sente desconfortável. Porque você começa a sair de um lugar que você conhece e vai para um lugar meio desconhecido. E aí isso gera uma angústia, você volta para a zona de conforto. Entende o que eu estou querendo dizer? É do cotidiano isso. E são Sim. coisas simples do cotidiano. Às vezes, a questão da atividade física, por exemplo, né, eu não consigo iniciar uma atividade física porque eu preciso alterar minha rotina, eu preciso alterar minhas escolhas, eu preciso fazer coisas que eu não faço no cotidiano e eu acabo deixando as coisas como estão, porque, apesar de ser um gerador de sofrimento, é mais fácil. Sim. Deixar as coisas como estão é mais simples. Deixa correr, é como a música fala, deixa a vida me levar, né? Isso. E eu não faço escolhas. Eu não faço escolhas. Porque, por exemplo, deixar de fumar, por exemplo. Né? Eu deixar de um hábito que eu sei que faz mal à minha saúde, que eu sei que é gerador de doença, mas que entra num ciclo da zona de conforto de eu não fazer uma escolha diferente para mim. Uhum. Porque vai me gerar um sofrimento que eu não estou querendo pagar o preço. Uhum. Eu não estou querendo pagar o preço. Isso que você fala é a escolha genuína, né? Então, essa possibilidade dessa escolha é o que pode fazer a diferença no processo do tratamento. Então,
a gente não pode, vocês já devem ter visto esses memes, né, que a gente tem aquela porta, a porta do comprimido lotada, todo mundo buscando o comprimido, e a porta da educação, né, da autoconsciência, dessa saída da zona de conforto vazia, porque não é fácil. É muito mais fácil eu tomar um comprimido e me sentir melhor e querer que esse comprimido resolva alguma coisa do que eu mudar hábitos, buscar caminhos, fazer escolhas, não é? Porque as escolhas são muito difíceis às vezes de fazer. A escolha pelo trabalho, às vezes a escolha por situações de vida que são situações que são ruins, às vezes uma relação abusiva, às vezes uma relação que não me faz bem, eu não consigo sair. Não é fácil fazer a escolha. Exatamente, porque aí implica muitas vezes em mudanças de estilo de vida que a gente até compreende, vamos dizer assim, cognitivamente. Eu sei que aquilo é importante do ponto de vista, eu tenho essa compreensão, mas eu não consigo colocar em prática essa mudança, né? E aí, quanto mais a gente tem essa percepção com clareza, esse autoconhecimento, e vai identificando quais são os gatilhos que vão disparando as crises de dor, as crises de ansiedade, a minha insônia, o meu mal-estar, a minha irritabilidade, por que em determinadas situações isso vem com tanta força, em alguns momentos eu estou tão bem. Então, essa leitura que aí nenhum médico vai conseguir fazer, nenhum psicólogo vai conseguir fazer, essa leitura precisa ser feita por cada um de nós, porque ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas que para a gente se conhecer de verdade, a gente precisa mergulhar nas nossas entranhas, sem medo, com coragem, para entender exatamente o que é que está nos fazendo ficar muitas vezes tão aterrorizados, tão acuados, tão temerosos de sair daquela situação que não é nem de perto agradável, porque tudo que eu estou vivendo, que de alguma forma me mutila, me maltrata, me faz sofrer, em algum momento vai se exteriorizar corporalmente. E aí a forma que isso vai se exteriorizar com mais, vamos dizer assim, rapidez, são os sintomas dolorosos, mas pode se manifestar com uma gastrite, pode se manifestar com crises de enxaqueca que não melhoram com nada, você faz alergias, né? Queda de cabelo, enfim, são diversas as manifestações dos nossos sofrimentos. E aí eu preciso entender que rotas eu vou precisar reajustar na minha vida, porque independente de qualquer polifarmácia, quando eu digo polifarmácia, é porque muitas vezes a gente lança mão de analgésicos, de anti-inflamatórios, de antidepressivos, de medicações que muitas vezes têm ação para modulação da dor, que são anticonvulsivantes, enfim. Tem uma infinidade, um arsenal, os próprios opioides, em momentos assim mais graves, drásticos. Alguns colegas chegam a lançar mão, apesar de que eles não tenham a indicação para dor crônica com esses componentes, exceto, por exemplo, a dor crônica de um paciente com câncer. Aí é uma outra condição, porque eu tenho uma condição orgânica muito clara e que eu vou precisar trabalhar com mais precisão. Mas nessas dores que são, em geral, neuropáticas, não é uma classe que a gente deva utilizar habitualmente. Então, eu vou lançar mão de todas essas medicações e muitas vezes me sentindo ainda frustrada. Por quê? Nossa, doutor, não estou melhorando. Algumas pessoas usam assim doses demasiadas. E por que isso acontece com alguns e outros conseguem responder mais rápido? Será que são apenas as questões endógenas que estão nesse processo? Mais ou menos. Aí eu diria que não são somente as questões orgânicas, aí são claramente questões relacionadas ao nosso componente psíquico. E aí, por exemplo, a gente já sabe, hoje já está posto em diversos estudos, que alguns componentes de personalidade têm respostas mais adaptativas às adversidades na vida.
Então, são aquelas pessoas que estão passando por uma situação de dificuldade, um desafio, um revés, mas ela consegue, de alguma forma, enfrentar aquilo com mais serenidade, com mais equilíbrio, procurando fazer meio que aquele jogo do contente de Poliana, mas aí sem que você esteja sublimando, não é o idiotizado, não. É o realismo junto com o otimismo, é uma expectativa positiva, porque se de fato a gente olhar qualquer situação na vida, a pior que possa nos parecer, ela sempre vai ter dois lados para ser visto. E eu posso escolher isso. E está muito claro hoje que as pessoas que têm uma personalidade mais resiliente, mais adaptável, elas respondem bem melhor do que outro perfil de personalidade, que é mais irritado, a personalidade que ela é mais sofrida, ela não consegue enxergar as coisas boas claramente, então ela sofre muito, muitas vezes por um ambiente de trabalho que é tóxico, e às vezes aquele ambiente é um ambiente que de fato é tóxico, mas outras vezes nem é um ambiente que seja tão tóxico, é porque eu não estou conseguindo muitas vezes encontrar as estratégias para driblar os desafios, ou é uma relação que eu não estou conseguindo administrar e aí eu faço às vezes. Então, assim, rever personalidades que podem nos predispor de alguma forma, e personalidade é algo que remédio não muda. A gente só consegue melhorar um comportamento nosso na hora que a gente percebe que aquele comportamento existe, não está me fazendo bem e que eu preciso mudar meu comportamento. Porque se eu continuar seguindo sempre por esse caminho, as respostas que eu terei serão sempre as mesmas. Se eu quiser respostas diferentes, eu vou precisar buscar novas rotas, que é o que Adriano coloca quando a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Exatamente. A gente está quase indo para os finalmente, a gente está quase finalizando, mas antes disso eu queria dizer o seguinte, é que não existe solução simples para problemas complexos. A gente está falando de dor crônica, então a gente está falando de algo essencialmente complexo, que envolve o corpo, que envolve a mente, que envolve as condições emocionais, então que vão além da questão da organicidade, vamos dizer assim. Então, realmente a gente precisa encarar isso de uma forma, como se fala na clínica ampliada, né? De forma integral. A gente precisa olhar para a pessoa como um todo. E eu achei muito interessante isso que você falou, dessa questão da personalidade, de como as personalidades podem lidar diante dessas circunstâncias, porque obviamente a gente não muda a personalidade, mas a gente é capaz de identificar as nossas condições, e é isso que a gente chama de autoconsciência, de identificar a minha condição, de identificar o meu modo de funcionar e de adaptar. Isso é treinável, isso é possível de exercitar a gratidão, exercitar a resiliência, né? Como o Neumann estava falando, essa questão de tentar enxergar, por exemplo, o lado bom das coisas. Isso é treinável, isso é exercitável. Existe uma vasta literatura que demonstra isso através de vários estudos da psicologia comportamental, cognitiva, enfim. Então, essa possibilidade de buscar a diferença, né? Na autoconsciência eu perceber como eu funciono e entender que esse meu modo de funcionar às vezes me faz mal e que é possível um olhar diferente, um sentir diferente, eu lidar com isso de uma forma diferente e eu vou ser melhor. Eu vou ser melhor não para os outros, mas para mim. Ser melhor quanto pessoa, não para as outras pessoas, para agradar as outras pessoas, não. Ser melhor para mim, no meu lidar com o sofrimento e com a minha dor. E isso vai fazer uma diferença enorme. Então, essa busca desse algo complexo que eu falo é isso. É não ficar na superfície, né? Não ficar na superfície de um alívio da dor, que às vezes o alívio da dor é amordaçar, na verdade, uma causa que ali está subjacente, que é a verdadeira causa de todo o sofrimento. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, Neumann, que a gente tinha para falar. Sim, 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 sim. Eu queria só deixar uma provocação no final para a gente sair, às vezes até meio incomodado dessa live. Meu Deus, para que eu assisti essa live? Para ter que ouvir isso no final? É que muitas vezes a gente tem uma tendência a se apegar com todas as forças
a um sintoma, a uma condição. Isso acontece inconscientemente, isso acontece involuntariamente. É como se aquela condição ela fosse, de alguma forma, um álibi para validar diversas questões que eu tenho na minha vida, que eu gostaria que fossem diferentes, mas que não estão do jeito que eu gostaria que elas fossem. E aí eu costumo dizer que a gente, ao invés de se apegar a isso e de se colocar rótulos, a gente precisa partir para as soluções. Não, eu estou com dor. Eu tenho estado com dor há muito tempo, mas eu não quero continuar assim. Eu, de fato, desejo sair dessa situação. Como é que nós podemos caminhar junto, doutor? Como é que nós podemos caminhar junto, doutor? Então, vamos pensar junto. Então, saindo dessa vontade, assim, genuína, autêntica e dispostos de verdade a buscar as rotas de cuidado que existem e existem, para que a gente se desapegue. Isso não vai me pertencer mais, porque enquanto aquilo for algo que está comigo e que eu não quero dar aquilo a ninguém, eu vou aos 100 anos com aquela queixa, infelizmente, minha gente. É isso. Então, gostaria de agradecer a você que ficou aqui com a gente, que conversou, que ouviu, né, que pôde, nos permitiu falar um pouco sobre isso, e agradecer ao Unimed Natal pela oportunidade de a gente poder estar aqui trazendo essas informações e compartilhar esses cuidados, né, e essas Sim, situações. sim. Também só gratidão e espero que nós possamos, talvez, até ter outras oportunidades para conversar e ao vivo, numa live, o que hoje não foi possível, mas que a gente tenha essa oportunidade ainda em breve. Foi muito bom, obrigada.